Sucesso, sorte ou escolha? Peço a gentileza de que a plateia se acomode para o próximo debate, para darmos continuidade aqui à nossa programação. Segundo painel desta manhã terá como título Sucesso, sorte ou escolha? Cada decisão econômica tem um custo e um impacto a longo prazo. Vamos debater nesse painel o diferencial daqueles que prosperam para aqueles que ficam pelo caminho, entendendo o papel do esforço, das oportunidades e da liberdade individual na construção do sucesso. O que diferencia aqueles que prosperam dos que ficam pelo caminho? Este debate explora o papel do esforço, das oportunidades e da liberdade individual na construção do sucesso. Nossos convidados agora são Edu Lira, fundador e CEO da Gerando Falcões, uma das mais reconhecidas organizações sociais do Brasil. Ele tem transformado comunidades por meio de projetos em educação, empreendedorismo e inovação social, com foco no combate à pobreza nas favelas. Giovana Mel, empresária, influenciadora e mentora de desenvolvimento pessoal. Sua trajetória de superação e protagonismo inspira milhares de pessoas com foco em liberdade, responsabilidade individual e transformação de vidas. E Renato Moicano, lutador profissional de MMA, com carreira internacional. Presença destacada no UFC, fora dos ringues, também é conhecido pelo posicionamento firme em defesa da liberdade individual, da meritocracia e do pensamento crítico. Quem introduzirá o tema para nós e vai conduzir o debate, o diretor de comunicação do IEE, José Pedro da Costa Gomes. Lembrando, nas telas, temos aí o QR Code disponível para as perguntas. Zé Pedro. Obrigado. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um painel no 38º Fórum da Liberdade. Este ano, nosso tema é Coragem para Escolher, porque, no fim das contas, é isso que define nossas vidas. As escolhas que fazemos, as responsabilidades que assumimos e os caminhos que decidimos trilhar. Dentro desse contexto, chegamos à pergunta central deste painel. O sucesso é uma questão de sorte ou escolha? Vivemos tempos em que a narrativa do vitimismo cresce, em que muitos acreditam que o sucesso depende exclusivamente das condições em que nascemos ou da intervenção de terceiros, especialmente do Estado. Mas será que é assim mesmo? Será que o destino de alguém pode ser explicado apenas por fatores externos ou há algo mais profundo na equação do sucesso? Como bem disse o pensador Thomas Sowell, quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Uma das maiores ilusões do nosso tempo é a ideia de que alguém, um governo, uma instituição ou qualquer entidade possa garantir a prosperidade para todos. A verdade, muitas vezes desconfortável, é que o sucesso não se decreta, ele se constrói. Se há algo na história nos ensina, é que as sociedades mais livres são também as mais prósperas. O crescimento não vem da burocracia, mas da inovação. A riqueza não é distribuída, ela é criada por aqueles que ousam arriscar, que enfrentam desafios e que não esperam permissão para agir. É justamente sobre isso que vamos falar hoje. O que diferencia aqueles que prosperam daqueles que ficam no caminho? O que pesa mais? Esforço, talento, oportunidades? Para explorar essa questão, temos 3 convidados que vivenciaram na prática essa jornada.
Renato Moicano nos mostra que não há vitória sem sacrifício e que a disciplina e o trabalho duro são fundamentais para superar desafios e conquistar o sucesso. Edu Lira nos prova que as circunstâncias iniciais não determinam onde podemos chegar. São as nossas ações que escrevem nossa história. Já Giovana Mel nos ensina que inovar e empreender é sobre enxergar oportunidades onde muitos veem obstáculos. O sucesso não é presente e nem um direito garantido. Ele é conquistado. Conquistar algo exige coragem. Coragem para agir, para assumir riscos e para não terceirizar escolhas. A meritocracia não é apenas uma teoria abstrata. Ela é um convite à ação. É a ideia de que a sua conquista está diretamente ligado ao que você faz e não ao que espera que os outros façam por você. Não se trata de negar as dificuldades ou ignorar as desigualdades que existem, mas de reconhecer que, mesmo diante delas, cabe a cada um de nós buscar algo melhor. Ficar esperando que o mundo mude, que as oportunidades apareçam ou que alguém nos salve é uma escolha, mas é uma escolha que nos condena à estagnação. Já buscar, persistir, criar nossas próprias chances é o que nos coloca no caminho da realização. A diferença entre aqueles que prosperam e os que ficam pelo caminho não está apenas nos fatores externos, como privilégios ou oportunidades externas, herdadas. Está principalmente na atitude, na iniciativa de correr atrás, na disciplina de não desistir e na visão de transformar os obstáculos em degraus. Que o painel nos inspire a assumir o protagonismo sobre a nossa vida e a jamais esperar que alguém faça por nós aquilo que só nós podemos fazer. Com vocês, o painel Sucesso, Sorte ou Escolha. Giovana, começamos contigo. Obrigada. Quando eu nasci, a minha avó me pegou no colo, olhou para uma câmera que estava gravando as cenas dentro do quarto do hospital, e ela falou assim: Gigi, acorda, acorda, você vai aparecer no canal 4. Ops, ela se corrigiu, no canal 5, na TV Globo. Eu devo ter assistido essa cena no VHS algumas dezenas, centenas de vezes. E aquilo ficou tão forte na minha mente, ou porque a minha avó gostava muito de assistir TV Globo, que eu cresci com esse sonho de trabalhar na maior empresa de comunicação do país. Só que no meio do caminho, os meus pais decidiram mudar muito de cidade, o que fez com que eu estudasse em 14 escolas públicas diferentes, durante 16 vezes, ou seja, 2 eu repeti. E com 17 anos, quando eu tive que escolher qual faculdade eu iria cursar, eu decidi que eu faria jornalismo, nem direito, que era o que meu pai queria muito, para que eu fosse funcionária pública e trabalhasse de segunda à tarde, a sexta de manhã, ganhando um salário estável de 20 mil reais, que há 15 anos era muito dinheiro, e nem medicina, que era o que a escola que eu estudava, que foi uma escola que eu consegui bolsa no ensino médio, me incentivava, porque, afinal de contas, quem aprovava em medicina em 2010 era a pessoa considerada a pessoa mais inteligente do Brasil. Falei, eu vou fazer jornalismo, e eu não vou fazer jornalismo na cidade em que eu estava naquela época, Espírito Santo. Eu vou fazer jornalismo em São Paulo, porque eu vou trabalhar na TV Globo. Meu pai, obviamente, não apoiou, ele achava que aquilo era uma loucura, e eu ouvia frases do tipo: você, uma caipira do Espírito Santo, estudou escola pública a vida inteira, você acha que a Globo vai olhar para você? Imagina. Não, você não aguenta um mês sozinho em São Paulo, você está acostumado com Vitória, você tem roupa, comida, toda a sua estrutura aqui, 300 metros da praia, a vida aqui é tão mais fácil, o que você vai fazer naquela cidade de gente louca? E eu insisti, falei, não, eu vou para São Paulo e eu vou trabalhar na Globo. Chegou a época do vestibular, eu queria me inscrever para alguma faculdade particular, porque eu sabia que eu não tinha capacidade de passar na USP, eu nunca sonhei com a USP. Estudei em 14 escolas, eu não sabia nem o que era raiz quadrada direito. Falei, vou fazer uma particular. Meu pai não deixou eu me inscrever para particular, me obrigou a fazer a USP. Quando eu pisei em São Paulo, entrei na faculdade, fiz a prova, já sabendo que eu não iria passar. Saindo da prova, uma pessoa me para. Giovana, você quer fazer o nosso vestibular? Eu falei, que vestibular? Eu não sei nem onde eu estou, eu vim aqui fazer a prova da USP.
não, essa faculdade é muito boa e tal, vem aqui fazer a prova do vestibular. Eu falei, moça, eu não tenho dinheiro, não trabalho, eu sou estudante, eu não tenho dinheiro para me inscrever no seu vestibular. Outra coisa, eu vou embora amanhã à tarde, isso era domingo. Seus problemas estão resolvidos, a gente vai dar oportunidade para quem veio fazer o vestibular aqui, fazer essa prova sem cobrar nada, e você pode fazer amanhã às 6h, que é o primeiro horário. Falei, nossa, está muito fácil aqui. Fiz a prova, fechei redação, ganhei 25% de bolsa de uma faculdade que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Recebi essa notícia uns 3 dias depois, cheguei para o meu pai, em dezembro de 2010, e falei, pai, eu vou para São Paulo. Fui aprovada nessa faculdade aqui, ganhei 25% de bolsa, e em janeiro eu mudo para São Paulo. Isso era dia 6 de dezembro. Aí ele, o quê? Como assim? Falei, fui aprovada, eu vou para São Paulo, eu vou trabalhar na Globo. Ele, Giovana, de novo você com essa história de trabalhar na Globo. Esquece isso, menina. Você não vai trabalhar na Globo, você não vai para São Paulo, você não vai aguentar um mês. Eu falei, não, pai, você está achando que eu estou brincando, eu vou sim. Ele, é? Então faz as suas malas, você tem 30 minutos e você está para fora de casa. Eu falei, tá bom. Eu fiz as malas. Liguei para um amigo meu, que tinha carro. Ele veio me buscar. Fui morar na casa de uma amiga minha. No dia seguinte, eu estava no shopping com os currículos, uma camisa branca, que eu nunca tinha usado na minha vida, entregando o currículo. Consegui trabalhar na Diferola, que é uma loja do shopping Vitória, no Espírito Santo. Eu vendia bijuterias, meu salário era R$600, eu ganhava 1,5% de comissão. Eu comecei no estoque 1 semana, com 2 semanas eu fui para vendas, com 3 semanas eu fui a segunda vendedora que mais vendeu. Eu entrava às 9h, arrumava a loja e saía às 10 da noite, quando o shopping fechava. E Deus era tão bom para mim que as peças custavam 10, 15, 20 reais, mas tinham bolsas de 500 reais. Todo mundo que passava por aquela porta comprava uma bolsa comigo. Juntei R$2.000, fui morar em São Paulo. Trabalhei como assistente de clínica médica, trabalhei como telemarketing da Pernambucanas, ligando para cobrar o cartão de crédito de alguém aqui, que eu tenho certeza que alguém aqui tem o cartão de crédito Pernambucanas. E eu fui construindo a minha trajetória enquanto eu fazia faculdade, pagava a faculdade e esperava abrir o processo seletivo de estágio da Globo. No 3º ano da faculdade, abri o processo seletivo, foram 5 etapas, 3 meses, 18.226 candidatos. Um dos requisitos para corte era falar inglês fluente. Eu não sei falar inglês fluente até hoje. E eu consegui ser aprovada entre 11 candidatos. E eu entrei na Globo. Deu 2 semanas, eu olhei para aquela realidade ali dentro e eu pensei, que merda que eu fiz. O que eu estou fazendo aqui? Só que agora eu vou até o fim. Não fui eu que escolhi? Agora eu vou ter que sustentar. Porque como é que eu vou falar para o meu pai que eu fiz uma escolha errada? Não, agora eu vou até o fim. Fiquei 3 anos. Trabalhei como estagiária no 1º ano, assistente de produção, rodei por todos os programas lá dentro. Até que no 3º ano não deu mais, assim. Eu falei, não tem como, eu não vou conseguir ficar numa empresa em que eu vejo a diretora de comunicação correr descalça dentro da redação feliz porque um homem foi esquartejado e colocado dentro de uma mala e finalmente nós temos um factual que vai aumentar a audiência do jornal hoje. Eu não tenho para o mundo que eu quero descer, não é aqui que eu quero trabalhar. Eu saí quando concluí o meu contrato. Não sabia para onde eu iria, comecei a fazer uns freelas, abri um canal no YouTube, comecei a produzir conteúdo, foram me vendo. No meio do caminho eu fui trabalhar no UOL, porque era com entretenimento, era uma coisa que parecia mais leve. Entrevistei Anitta, cantor sertanejo, cobri Carnaval de Salvador. Você falava, não é possível que a vida é só isso aqui, tem que ter algo a mais. Foi aí que eu conheci uma mulher maravilhosa, que é a Sofia Esteves, que é uma considerada papa do RH, nos bastidores da televisão. E eu falei, Sofia, eu conheço a sua história do Instituto Ser Mais. Eu gostaria muito de ser voluntária lá, porque eu estou perdida na minha carreira. Eu construí toda a minha vida para trabalhar na Globo. Fiz teatro, cursos, estudei, mudei para São Paulo, mas não é isso que eu quero fazer da minha vida mais. Eu me perdi, o que eu faço agora? Ela, Gil, vai lá, então, escrever umas matérias para o site. Você é jornalista, você pode ajudar na divulgação do Ser Mais. Quando eu cheguei e fiz a entrevista com a psicopedagoga, falou, não, eu quero que você conte a sua história, como que você passou no processo seletivo, ensine comunicação, carreira para os jovens. Ok. Entrei,
comecei a dar aula para uma turma de 20, 40, daqui a pouco eles começaram a pedir mais. Quando eu vi, estava o instituto inteiro no auditório de uma faculdade para me ouvir. E eu fui me envolvendo com aquilo, criei um evento de carreira para jovens, onde nós chamávamos as empresas para apoiar esse evento e falar para o jovem, preparar esse jovem, que eram jovens que moravam na favela, jovens que o pai é traficante, está preso, jovens que vendiam pão de mel para conseguir completar a renda da família, jovens que queriam mudar o seu futuro, que entendiam que a situação em que eles nasceram não era boa, mas que eles poderiam mudar. E nesses momentos, nesses encontros, eu fui entendendo o que era empreender, fui tendo contato com aquelas pessoas fora da bolha. Porque, para vocês terem uma ideia, na faculdade de jornalismo eu era tida como conservadora só pelo fato de eu querer trabalhar na Globo. Vocês verem o nível do esquerdismo que é dentro de uma faculdade de comunicação e jornalismo no país hoje. E foi nesse momento que eu comecei a perceber que tinha algo de muito estranho. Porque nós estávamos prestes a eleger o Bolsonaro em 2018, e eu tinha medo do Bolsonaro. Eu não sei vocês, mas eu tinha medo. Eu achava que ele iria pôr uma ditadura, que ele iria tomar o país, né? Ele é um ex-militar, como assim? É um militar, como assim? Só que esses jovens, eles me ensinaram algo que eu nunca ninguém me ensinou na faculdade, porque umas dinâmicas que nós fizemos, a gente abriu ali como se fosse uma votação oculta, uma simulação das eleições. E o Bolsonaro ganhou, quase 70%. Falei, tem alguma coisa de errado. Como é que esse jovem da favela, que vende pão de mel, que sofre do jeito que sofre, que atravessa São Paulo, às vezes pega 2 ônibus, 2 metrôs para estar aqui nesse projeto social, que quer trabalhar como estagiário no mundo corporativo, para ganhar um salário mínimo, vota no Bolsonaro. Tem alguma coisa que eu não estou entendendo. E eu comecei a pesquisar, o Bolsonaro foi eleito, ele mostrou a que veio, eu fui tendo contato com outros jornalistas, eu conheci o Coppola, depois eu conheci o Hélio Beltrão, conheci o Rodrigo Marinho, que está aqui, o Marinho que vale a pena, né? Não o outro Marinho. Conheci o Rodrigo Marinho. E eu comecei a me questionar, por que eu estudei Marx e não estudei Mises na faculdade? Por que ninguém nunca me ensinou a escola de Frankfurt? Porque nunca ninguém falou para mim sobre a economia austríaca, como assim? E o véu começou a cair, até que estoura a pandemia. Quando estourou a pandemia, eu acredito que a sensação é parecida com alguém que descobre que não é filho dos pais. Alguém que foi adotado a vida inteira e nunca ninguém falou a verdade. Porque quando eu vi aquelas pessoas com as máscaras, impedidas de falar, impedidas de se comunicar, impedidas de sair de casa, aquilo me deixou tão indignada, que eu falei, vocês não criaram uma militante? Então agora eu vou militar. E eu colocava a máscara no queixo, e quando mandavam eu subir com a máscara, eu falava, liga para o Dória. Quer o telefone dele? Está aqui no meu celular, ó. Eu sou jornalista, eu tenho assessoria de imprensa no meu celular. Chama o Dória, manda me prender. Vocês não criaram uma militante, agora vocês vão me aguentar. E eu bati nas máscaras durante 2 anos. Foram 2 anos lutando contra as máscaras, com 1, com 2, com 3 na internet, para 10 mil seguidores, 30 mil seguidores, 100 mil seguidores, e o meu Instagram foi escalonando. Só que eu perdi muita gente também. Eu perdi amigos de infância, que caíram nessa narrativa. Eu perdi todo o meu network profissional. Todo o meu Facebook, o meu LinkedIn foi por água abaixo. 2020 foi um ano em que eu faturei exatos R$0, porque eu estava sem emprego, sem projeto, tudo fechado. Eu tinha acabado de abrir meu primeiro CNPJ para começar a dar treinamento nas empresas, e a gente sabe que ali foi o ápice da cultura woke, como com certeza já falaram aqui nesse palco. Mas eu persisti até que, quando foi em 2022, eu já tinha o meu curso de comunicação e oratória, eu comecei a ter vários alunos, eu comecei a empreender, faturei meu primeiro 1 milhão,
E eu comecei a ver que existia um jogo muito maior como empreendedora, empresária, que eu não conhecia e que eu estava começando a experimentar. Só que sai no dia 1º de novembro, se eu não me engano, de 2022, segunda-feira após a eleição em que o Bolsonaro perdeu, um vídeo dos jornalistas do Jornal Nacional comemorando que o Lula tinha ganhado. Eu fiz um post e falei, foi por isso que eu saí da Globo. Esse post viralizou, do dia para a noite eu ganhei mais 100 mil seguidores. O meu rosto estava estampado em tudo que é canal de direita, no YouTube. Eu saía na rua, todo mundo sabia quem eu era. Na missa, faziam fila assim, na igreja para falar comigo. Só que foi ali que meu pai parou de falar comigo para sempre. Meu pai é Lula livre, ele é petista, assim, é Deus no céu e Lula na terra. Ele não aceita toda a minha construção, ele é super contra. Ele é a favor dos livros, contra as armas, ele é a favor do movimento feminista e não a favor de uma família e muitos filhos, que é o que eu acredito. Então, ficou uma convivência completamente inviável com meu pai, os meus irmãos, toda a minha família. Foi então, em 2023, que eu me vi completamente sozinha. Eu e os meus seguidores no Instagram, que me faziam companhia. E as pessoas começaram a me chamar para fazer podcasts, eventos e falar sobre isso. Só que, em paralelo, eu também recebia muitas ameaças. E as ameaças de morte não eram as piores. O mais difícil era ouvir daquelas pessoas que discordavam do que eu pensava no meu espaço, na minha rede social, num canal em que eu fui convidada, porque eu nunca fui na casa de ninguém tentar doutrinar ninguém. O que elas fariam comigo se elas me encontrassem na rua. Isso era bem perverso e tinha algumas noites que eram difíceis de dormir. Mas eu persisti. E graças a Deus eu persisti. Porque hoje eu tenho amigos que me acolheram e que estão aqui na primeira fileira me assistindo. Eu conheci o meu marido, Eduardo, que está aqui na primeira fileira. Eu casei com ele no dia 5 de abril de 2024. Então, amanhã nós fazemos 1 ano de casados. E depois de 15 anos morando em São Paulo e construindo toda essa carreira, no ano passado eu mudei para o Rio Grande do Sul. Então, agora eu sou uma nova gaúcha. E eu casei dia 5 de abril e dia 4 de maio estourou as enchentes. Então, graças a toda essa rede de empresários da direita, dos libertários, dos conservadores, dos católicos, dos evangélicos, eu consegui me reunir com outros influencers. Nós arrecadamos mais de 5 milhões de reais do povo, sem dinheiro público. Eu diretamente ajudei mais de 900 pessoas com 40 alunos do meu curso de oratória, que estavam espalhados por Porto Alegre, Canoas, Esteio, Estrela. Nossa, são tantas cidades que eu não vou lembrar o nome. Só pela minha conta passou 500 mil reais e tem um dinheiro ali reservado para o imposto, porque a gente sabe, né, como é que o Estado funciona. Então, pode ser que eu tenha uma surpresa daqui a alguns meses, aí, quando o meu contador fechar a contabilidade. E tudo isso para falar para vocês que, apesar de ter sido muito difícil, e é a segunda vez que eu conto essa história, então é difícil não ficar emocionada, apesar de eu ser uma especialista em comunicação, eu me emociono, valeu a pena. Valeu a pena porque eu consegui romper uma barragem que eu nem imaginava que existia até os meus 27 anos. E eu estou com 32. Eu só lamento não ter tido a oportunidade de estar num evento desse quando eu estava na faculdade, lá em 2011. E eu agradeço a cada um de vocês que não desistiram nas eleições de 2018, que não desistiram durante o controle das máscaras, que não estão desistindo agora, mesmo com esse psicopata que está no poder. Porque eu, infelizmente, não tenho mais nada que eu possa fazer nesse momento para mostrar a verdade para minha família. Eu tentei por alguns anos e falhei. Mas tem muita gente ainda precisando ser acordada. E eu sempre lembro que Elizabeth Noelle, que morreu em
2010, se eu não me engano, de cabelo branquinho. Ela sempre falava, a gente precisa quebrar a espiral do silêncio. E quando um fala, outros se motivam a falar. E não faria sentido eu ensinar comunicação, oratória, treinar diretores. Hoje eu treino diretor do BTG, diretores do G4, de Nestlé, McDonald's e tantas outras empresas que me contratam. Não faria sentido eu só ensinar a falar bonitinho, se não fosse para falar a verdade. Muito obrigada. Obrigada. A ideia seria terminar mais para cima, só que eu não sabia que eu ia me emocionar, porque a gente tem que fazer uma brincadeira, mas a gente faz no fim, pode ser? Pode, claro. Que como eu trabalho com comunicação, a diretoria de comunicação do fórum falou assim, Gil, no fim você grava um vídeo com todo mundo com celular? Mas eu não sabia que eu ia ficar tão emocionada. Então, obrigada a cada um de vocês, a gente faz no fim, pode ser? Combinado. Então tá, obrigada, gente. Pessoal, só lembrando que temos o QR Code disponível nas telas para quem quiser enviar perguntas. Edu, por favor. Bom dia, gente. Que prazer estar aqui. Giovana, amiga querida, Renato, Zé. Eu estou admirado com o tamanho disso, imenso. O Fórum da Liberdade, o debate de tantas ideias importantes para a sociedade. Uma das razões de eu estar aqui é porque, além do convite do Fórum, eu recebi uma ligação do André, o André Gerdau, me convidando para vir. Eu realmente acho a Gerdau um espetáculo, uma família que sempre me apoiou quando alguma das minhas ideias era apenas um PPT. Eu não gosto muito de fazer PPT, mas fiz um. E o André assinou um cheque de muitos milhões de reais para apostar uma ideia de superação da pobreza que naquela época estava nascendo. Eu acho essa família um espetáculo importantíssimo para o Sul. Tem empresas como a Gerdau, como a Melnick, como as lojas Renners e tantas coisas grandes que vocês fizeram, como o Sol Maior também, da Maria Tereza. Queria pedir uma salva de palmas para a família. Obrigado, André. Um abraço para o Dr. Jorge, para o tio Klaus, para as primas, para todo mundo. Eu acho que gratidão é uma das coisas mais importantes que você pode ter. E realmente eu tenho gratidão às pessoas que investiram em mim, especialmente no meu começo. Assim que eu nasci, queria falar de por que eu trabalho tanto para vencer pobreza. Eu nasci muito pobre. Assim que eu nasci, meus pais me tiraram do hospital e me levaram para morar dentro de um barraco. Desculpa, eu estou com a voz fanhenta que eu estou meio doente, tá? Mas tô bem para tocar. Meus pais me levaram para morar num barraco, e me botaram para dormir num barraco de chão de terra batida. Eles não tinham dinheiro para me comprar um berço, me botaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus 9 primeiros meses de vida. E eu cresci numa escola que não tinha creche, não tinha saneamento básico, não tinha água potável, não tinha iluminação, não tinha nenhuma infraestrutura de dignidade. E meu pai acabou entrando no mundo do crime. E ele foi preso, indiciado por roubar um banco. A piada verdadeira é que todos os bancos que meu pai tentou roubar, hoje são meus patrocinadores. Eu conto isso ao Setúbal, ao Trabuco, eu falo para o Bentimol, sua sorte que a XP não tinha agência. Meu pai adorava uma agência. Eu continuo pegando o dinheiro deles, mas de uma forma auditada agora, pela KPMG. E definitivamente aquele caminho de lá para cá foi muito difícil, como foi difícil da Giovana, do Renato. E o que mudou minha vida mesmo é que minha mãe foi uma grande mentirosa. Minha mãe contou 2 grandes mentiras.
Uma grande verdade que ela me contava é que eu era bonito. Mas as mentiras, a primeira mentira é que minha mãe nunca disse que eu era pobre. Na verdade, eu vim entender essa palavra pobreza depois de grande. Lá em casa era proibido falar de pobreza. Minha mãe me convenceu que era rico. É como assim, eu sempre fui rico, a única coisa que eu não tinha era dinheiro. Que são coisas absolutamente distintas. Riqueza vem daqui de dentro, da atitude, da ousadia, da coragem de explodir coisas, de errar, de recomeçar de novo. Meu corpo estava dentro do barraco, mas minha cabeça, Monte, estava lá fora, no sonho, no que eu queria, onde eu queria chegar, aqui com vocês. Eu não queria ficar lá. E minha mãe me botou para sonhar. Você nasce na realidade, mas você aprende para o sonho. Minha mãe me ensinou a ir para o sonho. Minha mãe era tão espetacular que eu não tinha alternativa. Ou eu sonhava ou o pau comia. Então eu sonhava. E a segunda grande mentira que minha mãe contou para mim é que, eu vi o Rick Ozer aqui, que é um grande sonhador também, meu amigo. Eu adoro comer no fogo de chão. É que minha mãe me dizia, minha mãe nunca me contou que meu pai era bandido. A gente visitava ele a cada 15 dias, ela me botava roupinha, arrumava meu cabelo, unha cortada, perfuminho. Família muito simples, mas sempre todo mundo muito limpinho. Meu barraco era o mais limpo da favela. E a gente ia visitar meu pai na cadeia e minha mãe falava assim, nós estamos indo encontrar o seu pai porque ele está construindo uma grande obra. Vai chegar lá, vai ver um monte de homem vestido igual. O teu pai é o líder de todo mundo. Ele é o mestre de obras. Quando acabar, ele volta. E eu chegava na cadeia, e para mim não era cadeia, eu não sabia o que era cadeia. E meu pai não conversava sobre, que ele é traficante, que ele é chefe da... Não tinha isso, era conversa de sonho, ele queria saber para onde eu ia, o que eu ia fazer. Eu achava que meu pai era o líder de todos aqueles homens, ele se comportava como alguém importante, peito estufado. E aquilo mexia comigo e minha mãe protegeu minhas emoções. Minha mãe investiu na minha bolsa de valores emocionais. Ela decidiu ter só um filho porque tinha pouco dinheiro e falou, vou investir em você. E minha mãe olhava nos meus olhos, aquilo era muito marcante, a força de uma mulher. Minha mãe olhava nos meus olhos e dizia sempre, eu vou fazer de você alguém grande na vida, nós vamos sair desse barraco e nossa vida vai mudar, filho, nós vamos mover a nossa história adiante. Isso me fez querer ir muito atrás. Foi por isso que eu criei a Gerando Falcões, por conta da minha preta, da minha rainha. Minha mãe foi a primeira grande empreendedora que eu conheci na vida, que nunca teve um CNPJ nem um cartão de visita, mas criou um produto extraordinário. Qual? Eu. Aonde? Na favela. E ela pegou esse produto e disse, vou mandar para o mundo. Então, a minha mãe representa o Brasil dos empreendedores, de gente que cria, que fracassa, que sobrevive, de gente que tem uma fé no futuro, de fé na vida, fé em fazer coisas absolutamente incríveis, e foi movido por isso que eu fundei a Gerando Falcões. Eu fundei esse negócio, eu tranquei a faculdade, eu sou amigo de faculdade de jornalismo, tranquei e lá eu tive uma ideia de fazer um livro, publiquei o livro de forma independente, aí levei para vender numa livraria e o gerente falou que não ia botar para vender, porque o livro não ia, e eu perguntei por quê, ele falou porque não vai vender porque eu não era famoso, e eu fiquei bravo e falei, então eu vou teimar, e teimosia é o espírito do empreendedor. Empreendedor é teimoso, é irritantemente teimoso. Ele acredita que vai brequivar num tempo menor do que a lógica, porque ele é cheio de fé. Andar com fé eu vou, que a fé não falha nunca. Então eu fui nisso, e aí eu montei eu falei, já que não quer vender os meus livros, eu mesmo vou vender. E convenci 30 amigos da comunidade minha a trabalhar comigo e vender o livro de porta em porta, sem ganhar R$1, e os 30 topou. Eu sou ótimo em botar as pessoas para trabalhar para mim de graça. Olha o André, Maria Tereza, eu sou dono de ONG.
E em 3 meses nós vendemos 5.000 livros. E eu peguei aquele dinheiro e tomei a decisão mais importante da minha vida, depois de casar com minha esposa Maiara, que é o grande amor da minha vida, que foi fundar a Gerando Falcões. E a Gerando Falcões começou no quarto da minha casa, numa casa sem reboco por dentro, sem reboco por fora, mas cheia de sonhos, na coragem, na persistência. Essa é uma história que vai completar 14 anos. Nesses 14 anos, a gente saiu de uma favela para ter presença em quase 5.000 favelas do país, operando num modelo de franquia social, numa rede. Só na pandemia a gente alimentou mais de 1,5 milhão de pessoas, sendo fundamental nas grandes crises do país, e começamos a criar programas de combate à pobreza, como a Favela 3D, como o programa Decolagem, como as Maras, e influenciando política pública, trabalhando diretamente com o governador Tarcísio em São Paulo para tornar a Favela 3D uma política pública. E a missão da Gerando Falcões, e é a coisa que eu mais acredito na minha vida, por mais que pareça impossível, é que a gente quer e a gente vai transformar a pobreza da favela numa peça de museu antes de Marte ser colonizado. Eu adoro o Elon, mas eu adoraria também vencê-lo. Acabar com a pobreza antes de um outro planeta ser colonizado. E as pessoas dizem: Edu, isso é impossível. E eu digo: ótimo, é muito melhor lutar pelas coisas impossíveis da vida. Se o sonho da sua vida é possível ser realizado em apenas uma vida, você está sonhando pequeno demais. Precisa sonhar como um montesano, imensamente grande, em resolver o problema do meio ambiente, do planeta, para salvar os humanos. São esses sonhos grandes que moveram a humanidade para a gente chegar onde a gente está hoje. Então a gente precisa de uma geração, e eu estou vendo um monte de jovem nessa plateia, uma geração que joga no ataque, uma geração que olha para o mundo e diz: mundo, eu não tenho medo de você, que diz: crise, você veio quente, mas aqui no Rio Grande do Sul nós estamos fervendo, e vamos roubar a bola e marcar os maiores gols da nossa vida nesse ano. Então eu sou francamente movido por essas coisas da vida. E aí, eu queria conectar o que eu estou falando com o PPT que eu apresentei ao André Gerdau, que eu comecei a viajar o mundo. Eu acho francamente que o Brasil não é bom de tirar as pessoas da pobreza. A gente é bom de, e não estou fazendo uma crítica, mas de transferir renda para as pessoas poderem se alimentar e vencer o problema da fome. E precisamos realmente descobrir soluções para as pessoas se emancipar. Não faz sentido no século 21 a gente achar que o teto de uma pessoa seja um programa assistencial. Ele deveria ser só um degrau de alavancagem para as pessoas voarem, ir lá para cima e fazer coisas alucinantes. E eu acredito muito que a gente tem que emancipar as pessoas mais pobres. Viajei o mundo, construí acordos de colaboração, aprendendo muito em Medellín, com a turma de Bangladesh e tantos outros, e criamos a Favela 3D, que significa digital, digna e desenvolvida, que faz uma intervenção física na favela, de casas, asfalto, iluminação, água potável, saneamento básico, em colaboração com o governo, mas também e sobretudo uma mudança social na favela, de não permitir que o pobre receba ajuda assim, porque quando a ajuda vem e ele está assim, isso é uma esmola e tira a dignidade do pobre, mas o desafio é desenhar soluções que ela crie incentivos para o pobre fazer assim, e criar um impacto. Você põe a sua parte, eu coloco a minha, e saio da pobreza, e faço uma rampagem social, e nunca mais volto para lá. A gente fez a primeira, quando eu apresentei esse PPT para o André, na favela Marte, em São José do Rio Preto, derrubamos todos os barracos e reconstruímos a vida humana, além das casas, de saneamento básico, de água potável, da Praça da Cidadania, zeramos a fila em creche,
E o desemprego, que era da ordem de 70%, nós reduzimos para menos de 5%, criando uma condição de pleno emprego na favela. E a curiosidade da vida é exatamente o que eu vou contar aqui agora. Quem planta, colhe. Esse programa maturou, veio a crise que vocês enfrentaram do Rio Grande do Sul, e é impressionante como vocês encararam a crise. Eu admirava os gaúchos, agora ainda mais, quantas percas, quantas histórias, mas todas as sociedades que enfrentam grandes calamidades, elas saem mais fortes do outro lado de lá. E vocês, apesar dos traumas, eu imagino que quando deu uma chuva, deve gerar um trauma, vocês estão de pé, estão acreditando no amanhã, estão criando uma nova Rio Grande do Sul, estão encarando o desafio. Então realmente é de tirar o chapéu, a garra, a raça e sobretudo a solidariedade de vocês. Queria pedir uma salva de palmas para vocês, pelo que vocês passaram e como estão de pé. E aí, quem planta colhe, o André me ligou e falou: Edu, temos uma comunidade aqui em Eldorado. Me ligaram junto com a Melnick, de um grande amigo, Leandro, o seu Milton, e falou: Edu, acho que precisamos trazer a favela 3D para Eldorado do Sul, na comunidade de Costaneira. Fizemos um jantar, levantamos numa noite 12 milhões de reais, eu achei isso fabuloso, e começamos um projeto para reconstruir essa comunidade. Estamos na fase inicial, caminhamos 1/3 do tempo, estamos indo muito bem, e certamente ali vai nascer um grande projeto, também em colaboração com a prefeitura local, o governador Eduardo Leite, super engajado, para a gente ligar um luzeiro e mostrar a força da reconstrução, a força de dar a volta por cima, a força de fazer uma coisa significativa, mesmo depois das nossas quedas. Ontem eu fui lá na comunidade e passei horas trocando com as mulheres, conversando com elas, porque a mulher é efetivamente a parte mais engajada da favela. Então eu tenho fé de que possivelmente, quem sabe, o ano que vem e no outro, a gente mostre essa comunidade pronta aqui, entregue e absolutamente transformada. Nos meus últimos 3 minutos, eu queria concluir dizendo agora do meu grande desafio da vida. Eu tenho uma gratidão imensa aos meus doadores e à filantropia. A filantropia foi o grande primeiro passo da história da Gerando Falcões. Modéstia à parte, fiquei relativamente bom em fazer isso. Comecei a andar com muita gente de Bangladesh e percebi que a maior ONG do planeta Terra está em Bangladesh, uma ONG chamada BRAC. Lá 2 raios caiu no mesmo lugar, Muhammad Yunus, meu colega, e a BRAC de Fazle Razan Abed, uma ONG de 1,3 bilhões de dólares por ano. Fui estudar um modelo, fiquei impressionado. 80% do dinheiro deles vem de social business e 20% vem de filantropia. E é um modelo que faz as pessoas saírem da pobreza, fazendo negócios. Hoje a Gerando Falcões vive com 80% de filantropia e 20% de social business. Nos próximos 5 anos eu quero mudar essa lógica e 80% ser de social business e 20% de filantropia. Eu nunca vou parar de captar dinheiro. Eu amo tomar dinheiro de gente hiper rica para investir nos mais pobres, nas favelas, mas os negócios sociais são sustentáveis. Você falou de sustentabilidade, foi lindo, o Monte também falou. E a gente precisa fazer coisas que sejam sustentáveis, que mude o ponteiro. O Lago da Filantropia é de 12 bi de reais por ano, mas existem 300 mil ONGs no Brasil. É muita ONG para pouco dinheiro. E a gente pode fazer negócios sociais. A favela é um mercado de 300 bilhões de reais por ano de consumo.
As ONGs podem criar soluções, colocar o pobre no centro como operador e parte da comissão disso ficar no bolso do pobre para ele sair da pobreza. O primeiro negócio que a gente lançou é as Mara, eu adoro esse nome, é Mara de Maravilhosas. E é um negócio de venda direta, onde milhares de mulheres estão plugadas no nosso app, plataforma, e ela vende produtos como economia circular, de milhões de peças de roupa que a sociedade doa. Elas vendem ventilador, o produto mais vendido é ventilador no calor das favelas em São Paulo, chapinha, escova secadora, entre outros produtos, e elas ganham uma comissão para sair da pobreza. A ONG, que é minha franqueada na favela, que jamais teria acesso à filantropia ou chegaria nas grandes empresas, elas também têm uma comissão e ganham dinheiro todo mês, e uma parte vem para Gerando Falcões, que ainda não brequivou nesse negócio, mas em 2026, com fé em Deus, a gente chega lá. O que eu estou querendo dizer é que é um negócio autossustentável, que gera oportunidade, renda para as pessoas saírem da pobreza e nunca mais voltarem para lá. Eu queria encerrar dizendo que a pobreza é uma invenção humana. Na verdade, a pobreza é uma falha no sistema. Toda vez que o pobre vai usar o sistema, buga. Vai tomar crédito, o sistema buga. Vai usar a saúde pública, o sistema buga. Vai tentar uma oportunidade, o sistema buga. A gente precisa de uma geração que construa coisas de forma ousada, que sejam sustentáveis. Precisa de inventor, precisa de gente que vai explodir coisa, precisa de gente que vai rasgar os velhos playbooks, questionar as regras e fazer coisas acreditando em ideias que nunca aconteceram antes, mas ideias que coloquem o pobre no centro e acredite que essas ideias efetivamente podem vencer a pobreza. Eu acredito com a vida que a pobreza pode virar uma lembrança nos museus. Para isso, a gente tem que colaborar, tem que ter muitos Gerdau e tem que ter muita gente no campo, testando, errando e dedicado a fazer isso com a vida, custe o que custar. Obrigado. Renato, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bom? Engraçado, né? Meu nome é Renato Moicano, Manny Moicano, atleta do UFC, e eu queria estar mostrando um vídeo para vocês agora de por que eu estou aqui, né? Muita gente iria me perguntar o que um lutador que toma soco na cabeça está fazendo aqui para falar num fórum sobre liberdade. Então, eu preparei um vídeo mostrando um pouco das minhas lutas, de como que eu apareci para esse público mais liberal aí. Se puderem soltar o vídeo aí, por favor, só para a galera ter uma... Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling, got the chatter. You ain't talking money, then your talking don't matter. Ching, ching, bling, bling, patent pockets. We take the dollar, dollar, can a damn soul stop it. Here comes the new kid on the block. Hold on your bets, here's where the buck stop. They see the... They see it, they see it. Say what? Money. Macron, qual globalist? All these globalists, they're trying to push a political and corrupt agenda. First of all, I love America. I love the Constitution. I love the First Amendment. I want to carry and all I love property. And let me tell you something. If you care about your country, read Ludwig von Mises and the 6 lessons of the Austrian Economic School. I took a 5-round fight in 4 days notice. Short day notice. I was fucking drinking beer, eating steaks in Brazil. And they called me and I'm come here. I travel 24 hours. And motherfuckers disrespect me. I want the fucking bonus. Moicano wants money. E por que eu botei esse vídeo? Porque depois dessa luta no UFC 300, um grande card que tiveram diversos campeões, eu sei lá o porquê,
eu peguei o microfone e falei para ler Ludwig von Mises e a escola austríaca de economia. E foi como ela falou ali, a nossa palestrante ali, nas escolas, eu tenho um amigo que é economista, a gente sempre conversa sobre isso, e essa faceta da economia austríaca nunca é apresentada, certo? E eu estava com isso na minha cabeça já pensando durante muito tempo, e eu acabei sendo convidado para o fórum, para o IFL depois disso. Na verdade, quando eu falei desse livro, As 6 Lições, que eu acho que é o livro introdutório mais fácil da escola austríaca, que você aprende sobre inflação, você aprende sobre intervencionismo, uma palestra como essa que teve na Argentina, e então é um livro excelente, introdutório. E depois que eu falei desse livro, acho que pelo UFC 300, pelo momento, o livro vendeu dezenas de milhares de cópias, então repercutiu muito com o pessoal liberal principalmente, e eu fui chamado para ir no IFL de São Paulo, em Belo Horizonte. Então, é por isso que vocês estão hoje aqui, vendo um cara que toma soco para falar de liberdade. E liberdade é muito importante, e me chamaram para falar de um tema que eu considero talvez o tema mais difícil, até mesmo filosófico. Sucesso é sorte ou é escolha? A gente vai tentar descobrir hoje aqui com vocês do que é feito o sucesso e o que é sucesso. Antes disso, eu queria dizer que eu nunca esperava estar num fórum, né, com pessoas como vai estar o Nicolas Ferreira, pessoas que eu admiro tanto, obrigado a Paola, né, vai estar o Nicolas Ferreira, vai estar o Caio Coppola, pessoas que a gente admira, outras que a gente não gosta tanto assim, como o Eduardo Leite. Eu tenho que fazer esse posicionamento político, afinal, a gente está num fórum liberal, certo? E a gente quer menos Estado, não é mais Estado e muito menos mais gasto. O gasto de hoje é o futuro dos nossos filhos amanhã, essa é que é a verdade. E a economia austríaca deixa isso claro. Mas política depois, vamos falar de sucesso, certo? A primeira coisa que quando me perguntam, você tem sucesso? As pessoas pensam, você tem dinheiro, você tem reconhecimento, você tem fama? E eu pergunto, o que é sucesso? É isso, essas coisas? São essas coisas? É você ter dinheiro, é as pessoas te conhecerem? E no final das contas, eu gosto de traduzir sucesso com uma palavra só, cumprir a meta. Cumprir a meta. Se sua meta foi ser um lutador e você foi um lutador, você cumpriu sua meta. Se sua meta foi ser um campeão e você se tornou um campeão, você cumpriu sua meta. Mas e se sua meta é ter uma família? Você não alcançou riqueza, ou você não alcançou prestígio, você é um fracassado, você não teve sucesso. Então é muito importante a gente definir a meta. Minha meta foi ganhar dinheiro lutando, eu cumpri essa meta. E minha meta agora é espalhar a palavra da liberdade. E eu fico muito feliz de estar num fórum com pessoas como essa realmente. E eu gostaria de perguntar para vocês outra coisa. Como vocês acham que eu cheguei no UFC? Por sorte ou por escolha? Muita gente gosta de dizer que tudo que você fez foi escolha, que tudo que você conquistou foi os seus méritos, que você é foda, que você ganhou dinheiro, que você ganhou a luta e que tudo foi escolhas suas. Mas eu te pergunto, essa é a cara de alguém que fez as escolhas certas? Nessa luta eu fiz uma escolha muito errada. Mas brincadeiras à parte, isso não invalida o sucesso, como eu estava falando para vocês. O próximo passo dessa palestra aqui é correlacionar a sorte e as escolhas. E essa frase, para mim, pega muito com questão de luta. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, quanto mais escolhas certas eu faço, mais isso aumenta a minha sorte. E para isso eu gostaria de contar uma pequena história para vocês de como eu comecei na luta. A minha história não é relevante, mas eu vou falar para esse ponto aqui, ela será. Eu vim de uma família, de um funcionário público, um cara que queria que eu me tornasse um advogado, um cara que eu fosse um burocrata. Eu sou de Brasília, para quem não sabe, e meu pai queria exatamente isso, que eu passasse num concurso, que eu fizesse tudo que ele fez, do jeito que ele fez, mais ou menos como ela estava falando aqui para a gente. Mas eu me lembro de pensar na minha cabeça, é isso que eu quero? Você quer trabalhar a vida inteira num emprego que você não quer?
E aí entram as escolhas. E eu fiz as minhas escolhas de me tornar um lutador. E diferente da maioria dos lutadores que eu conheço, que a gente sabe, no esporte, no futebol, tem um termo em economia que é o custo de oportunidade. Então, a maioria dessas pessoas, ela pega e ela coloca a vida inteira dela ali no esporte, porque se não der certo, depois ela vai voltar para mais ou menos onde ela estava, né? Um emprego de salário mínimo. Mas quando você nasce na classe média, esse custo de oportunidade é muito complicado. Porque se você se dedicar a qualquer outra coisa, você está abrindo mão de uma carreira, de estabilidade, e eu abri mão de tudo isso para seguir o meu sonho. Então, por mais que eu tivesse uma boa condição, em todas as lutas que eu entrei, eu era o azarão. Todo mundo achava que eu ia perder em todos os sentidos. E foi exatamente assim que eu comecei no UFC. Buscando o meu trabalho, buscando vencer e sempre lutando contra adversários muito melhores, sem conhecimento, sem apoio. E no quesito de sorte, eu fiz todas as escolhas certas. Eu acordei cedo, eu treinava todo dia, eu chegava antes, saía tarde, e eu não tinha aquela oportunidade, eu não estava conseguindo chegar no UFC, que a gente sabe que fora do UFC, você não consegue se manter, você não consegue ter dinheiro, é muito difícil você viver do esporte. E eu já estava quase para desistir, pensando em voltar para a faculdade, eu também fiz faculdade, e quando apareceu, por sorte, uma oportunidade, teria um UFC em Brasília, em Barueri, em São Paulo, em 2014, e eu, obviamente, era só um sonho para mim. Faltando uma semana, um adversário se machucou, de um atleta bem conhecido, e não tinham que ele chamar, me chamaram. E eu estava preparado, eu tinha feito as escolhas certas, e a sorte sorriu para mim, e eu fui lá, consegui finalizar meu adversário. Esse sou eu aí, aproximadamente com 21 anos, e esse é o cara que não teve sorte nesse dia aí. Então, a pergunta do sucesso, depois que a gente entende que o sucesso é uma meta, o sucesso não é nada mais do que uma meta, um plano. E depois que você entende o que é o sucesso, como é que eu vou correr atrás desse sucesso? Você tem que planejar, você tem que pensar o que você quer ser, um lutador. Então a gente tem que escolher as melhores academias, a gente tem que escolher os melhores professores, ou pelo menos os que dá. E nisso você vai fazendo as melhores escolhas e vai estar preparado para quando a sorte chegar. Muita gente chama de sorte, eu chamo de Deus, porque a sorte, ela como diz a velha frase, né? Ela beneficia os valentes. Mas, sinceramente, eu acho que tudo que acontece por um motivo, e eu acredito muito em Deus. Então, depois de definir o sucesso, que é uma meta, a gente tem que trabalhar no plano. Mas a coisa mais importante, e também meus amigos palestrantes falaram sobre isso aqui, é você não desistir. Eu acho que hoje, no mundo de mídias sociais, a comparação para um atleta, para um empreendedor, para uma criança que está na favela. Ontem eu fui com o Dunga fazer uma brincadeira com as crianças. Essas crianças, às vezes, não têm, como ele falou, casa, não tem pai presente, mas elas têm um celular, que por mais barato que seja, ela vai entrar na social media ali, vai ver no Twitter, vai ficar se comparando. Nós mesmos, às vezes atletas, nós mesmos empresários, a gente está sempre se comparando. A gente tem um mundo inteiro de ansiedade na nossa mão quando a gente olha a rede social. E é muito importante a gente ensine as crianças, os jovens, que a gente não pode se comparar. Tem uma frase do Jordan Peterson, tem duas que me impactaram muito na minha vida. A primeira é: sempre fale a verdade, isso vai te render bons frutos. E a segunda: você nunca deve se comparar com ninguém, pois você não estará e nunca esteve na mesma situação das outras pessoas. Como é que eu vou me comparar com qualquer outra pessoa que não seja eu mesmo do passado? Então, a gente não sabe ao certo o caminho do sucesso, com certeza, mas eu sei ao certo o caminho do fracasso. É você nem tentar, e é você se comparar com as outras pessoas. Hoje em dia, como eu te falei, com as redes sociais é muito fácil você se comparar, e muitas das pessoas, por medo de falhar, nem começam, porque no fundo elas vão ter aquela desculpa: eu nem queria mesmo, né? Às vezes eu vejo atletas que eram muito melhores que eu,
mas não conseguiram chegar justamente por medo da falha, medo de tentar, medo de arriscar. Então, essa seria a minha dica aí para as pessoas que estão começando em qualquer meio, inclusive no esporte. Uma outra coisa que eu falaria sobre a sorte é: o lugar que você nasce influencia muito no seu sucesso e na sua sorte também. Imagine se o Elon Musk, em vez de ter migrado para os Estados Unidos, tivesse vindo para o Brasil. Imagine se o Steve Jobs tivesse nascido no Brasil. Então, o lugar onde a gente está influencia sim na nossa sorte, influencia sim no nosso sucesso. E isso está intimamente ligado com o governo. Um governo que tem muito gastos, um governo que não liga para a austeridade fiscal, um governo em que, como a gente estava olhando, ontem a gente foi na palestra aqui com a Paola, e estavam 2 palestrantes, inclusive um ministro do Tesouro passado, falando exatamente isso. A conta não fecha, e quando o governo gasta dessa forma, ele está roubando os cidadãos da poupança dele, a inflação está destruindo a poupança, está destruindo quem é mais pobre, e como é que você vai ter mais sorte, como é que você poderá fazer boas escolhas num país em que não tem as mesmas condições, que às vezes não tem a mesma infraestrutura. Então, definitivamente, o lugar onde você nasce influencia, mas ele não é um fator determinante, como a gente viu de novo a palestra do nosso amigo aqui, falando de um jeito brilhante, de como a mãe dele colocou ele para sonhar fora do barraco, fora da favela. E isso a gente consegue através de fóruns como esse, que vão ensinar crianças, e por isso mesmo a gente tem que melhorar o Brasil. A reflexão: a sorte existe, mas quem faz as escolhas certas está sempre pronto para aproveitar as oportunidades. Então, independente de onde você tenha nascido, e por mais difícil que seja, e vai ser mais difícil para algumas pessoas do que para outras, com boas escolhas você vai aumentar a sua sorte. E o sucesso não é sobre onde você nasceu, mas sobre onde você quer chegar, quando você define as suas metas. E eu pergunto para vocês, o que vocês... Tinham me falado que teriam bastante crianças na audiência, essa pergunta era para elas. O que é que vocês estão fazendo para que quando a sorte aparecer, vocês estejam preparados? A última parte aqui da minha fala, eu não consideraria nenhuma palestra, eu vim falar com vocês, eu gostaria de falar muito sobre a revolução que quase aconteceu no Rio Grande do Sul. E eu estava nos Estados Unidos na época, né, hoje eu moro lá por causa das lutas, e eu vi a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente viu como foi difícil para vocês que estavam aqui. E ontem, inclusive, o pessoal estava me mostrando, aqui a água estava até não sei quanto, aqui tivemos todos esses problemas aí com a água. E a gente sabe que teve problema do governo federal, a gente sabe que teve problema do governo municipal, uma catástrofe que poderia ser evitada, mas ela serviu para uma coisa: que somente o povo é pelo povo. Somente o povo é pelo povo. E eu não falo nem isso querendo soar alarmista, nem querendo fazer um sensacionalismo, não, mas foi a primeira vez que a gente viu a mídia literalmente soltando uma narrativa de que estava tudo bem, enquanto nas redes sociais, com a descentralização, a gente viu o povo se ajudando, a gente via caminhoneiros tentando trazer comida para o Rio Grande do Sul, e muitas vezes aquela burocracia pausando essas pessoas. Então, por causa disso, e por causa dessa minha visão, que eu já falei para vocês, muito ligada com a economia austríaca, a gente fez um documentário, e eu queria que vocês vissem um pouquinho desse documentário aqui agora também, e de quão foi importante essa revolução que quase começou no Sul, estava contagiando o Brasil inteiro, e o governo federal fez de tudo para parar, para não deixar as pessoas ajudarem as pessoas. Se vocês puderem soltar o vídeo um pouquinho aí para o pessoal ver, eu agradeceria. Fazendo as arrecadações aí pro Rio Grande do Sul. Chega aqui na balança aqui porque passou 5.000 quilos. Mesmo sabendo que é doação, não consegue liberar. Deixa o povo morrer de fome lá, deixa. Nem para ajudar não presta. E aí vem para atrapalhar, né? A filha do senhor estará lá? Não, não. Vamos lá, o senhor vai morrer encarangado, meu amigo? Não, não, deixa eu te arrumar aqui. Vamos com Deus. Calma, nada, coloca na hora, carinho. Tem que mostrar carinho. Filha da puta.
Mostrar a carinha, calma nada. E a gente vai estar produzindo esse documentário, inclusive, já que a gente está num fórum de liberdade, a gente também gostaria de pedir patrocínio para a gente terminar essa... Quem vender meu peixe aqui, quem tiver interessado em entrar junto nessa iniciativa, depois entre em contato comigo, com o Gabriel ali, que está me ajudando no documentário. Mas foi uma coisa que me impressionou muito. Vim aqui e ver que, na verdade, políticos, né? A gente sabe que tem políticos melhores e piores, mas o Estado é sempre o problema. A gente viu a burocracia, a gente viu... E vocês, como liberais, sabem disso. O Brasil, para ele melhorar, para eu ter mais sorte, para a pessoa da periferia ter mais sorte, a gente precisa de melhores escolhas. Mas como fazer melhores escolhas num país que a gente precisa mexer rapidamente na política? A gente precisa falar sobre o voto distrital, a gente precisa falar sobre o pacto federativo, a gente precisa falar sobre tantos problemas estruturais na política do Brasil que permitam às pessoas como indivíduo ter melhores escolhas. E vocês estão ouvindo isso de um cara que toma porrada. É o que eu estou te falando. O povo está acordando. E fóruns como esse fazem toda a diferença para que pessoas como eu, pessoas que não são do meio acadêmico, do meio liberal, fiquem debatendo só entre si. Então eu peço a vocês que peguem essa palavra da liberdade e tentem falar com o máximo de pessoas possíveis, tentem debater essas ideias. E eu só gostaria de agradecer a Paola por ter me chamado para esse fórum aí. Muito obrigado a vocês também. Edu, Giovana, Renato, obrigado pelo tempo de vocês, por terem aceitado o convite para estar aqui no fórum. E vocês puderam ver que o nosso público aqui, casa cheia, e a gente tem um público muito jovem. E a gente recebeu várias perguntas aqui que questionam como sair do marasmo, como entrar num empreendimento, como empreender. E eu sei que são realidades distintas de vocês, mas eu acho que o que vocês entendem que é o primeiro passo que esses jovens têm que dar para mudar a vida deles, ou para mudar de cenário, mudar de carreira, sair de uma favela, começar a lutar, enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre os passos iniciais que vocês deram e dicas que eles podem seguir aí para ter um futuro com uma luz. A primeira sugestão que eu dou para você mudar a sua realidade é você sentir muita raiva dela. Porque quando você identifica que está ruim e você não aceita aquilo e você quer mudar, esse é o primeiro passo. E aí vem os sonhos, que o Edu falou lindamente aqui. Você precisa sonhar grande, porque custa a mesma coisa sonhar pequeno ou sonhar grande. Mas quando você sente raiva daquela realidade, fala, eu vou mudar isso aqui, eu não vou aceitar, eu não vou me calar, eu não vou abaixar a cabeça para esse controle social, eu não vou abaixar a cabeça para essa situação difícil. Ai, tem que pagar DARF, tem que pagar imposto? Tem. Quanto mais imposto eu pagar, mais dinheiro eu vou ganhar. Então, eu acredito que isso é muito importante, porque não tem como você construir qualquer coisa na sua vida de forma equilibrada, de forma tranquila, de forma calma, e aceitando. Tem que ser teimoso, como o Edu disse, o empreendedor, o empresário tem que ser teimoso. É só com teimosia que você vai conseguir mudar a sua realidade. Então, jovens, sejam teimosos para isso, não para quando a mãe fala, arruma a cama, e ele não quer arrumar. Não, arruma a cama e vai ser teimoso fora de casa para construir a sua vida. Eu acredito muito no indivíduo, né? Para mudar a sua realidade, você vai ter que depender de você. Se você pensar que outra pessoa vai mudar a sua realidade, e ela pode até ajudar, eu acho que é irreal, entendeu? A primeira coisa para mim é você se juntar com outras pessoas que pareçam com você. Muito se fala de, por exemplo, eu nasci na favela, eu não tenho oportunidade.
Muitas das vezes você vai estar cercado pelo crime, ou por quem é vagabundo, por quem não gosta de estudar, mas se você quer mudar a sua realidade, você não pode depender dos outros. Então, você tem que procurar pessoas, ou projetos, ou alguém que tenha as mesmas aspirações e conversar. Eu tenho um exemplo disso. Tem um garoto do Rio de Janeiro aqui, que me ajuda está me ajudando com redes sociais, o TikTok. E é um cara que está cursando economia e que morava numa favela, entendeu? E tipo, através do próprio trabalho dele, você conhece outras pessoas, você muda a sua percepção. Então, como eu te falei, para algumas pessoas vai ser mais difícil as escolhas, vai ter menos sorte, mas só você pode mudar a sua realidade e você tem que começar pelas pessoas que te cercam. O seu meio vai influenciar muito nas suas decisões. Se você é um atleta e anda com quem gosta de beber, você vai beber. Então, é a mesma coisa em qualquer área da vida. Eu acho que você tem que hackear o sistema. Tem muitas falhas no sistema. Você tem que ser um bom observador, porque o sistema deixou uma falha e você tem que hackear. Quando era pequeno, eu percebi que tinha uma outra economia na favela, porque toda vez que acabava o arroz em casa, minha mãe falava para a vizinha, me empresta o arroz, e ela jogava o arroz para minha mãe. E ela assumia um crédito com minha mãe. E quando acabava o feijão dela, ela pedia feijão para minha mãe. E minha mãe devolvia o crédito com ela. E aí, o que a gente tem feito agora, eu tenho aprendido com alguns amigos, especialmente de Bangladesh, os mais pobres geralmente não têm crédito, especialmente quem tem um nome sujo no SPC. Eles lá e a gente aqui tem montado grupos com 15 mulheres, são grupos solidários. Essa mulher, ela monta um grupo e chama uma amiga que ela confia. E ela dá o aval para essa amiga e fala, eu confio muito em você. Portanto, o Edu vai dar crédito para a gente, porque ele confia em mim, eu confio em você, você chama mais uma que você confia, e essa rede de confiança é o aval para a gente tomar crédito, mas a gente não pode quebrar essa lógica de confiança. Elas criam uma conta bancária conjunto e elas poupam dinheiro nessa conta bancária. Se alguma amiga fica doente e não conseguiu trabalhar para pagar o crédito, elas tiram dinheiro dessa conta e pagam a inadimplência dessa amiga que ficou doente. Com isso, elas não têm inadimplência e conseguem tomar crédito de produtos e ir transformando as suas vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sistema bugaria para elas se elas fossem tomar crédito tradicional, porque o nome delas está sujo, mas com uma nova lógica, elas conseguem tomar crédito. Tem uma falha, você precisa observar essa falha e acreditar que você pode criar uma solução inovadora e resolver um problema da sociedade. O bom do Brasil é que ele está por se fazer, tem oportunidade por todos os lados. Seja você do Rio Grande do Sul, de uma favela lá em São Paulo, está cheio de oportunidade, mas precisa ver a falha, querer inovar, está aberto para fracassar. Se você fracassar, vão dar um monte de risada da sua cara, mas você vai ter aprendido mais do que todo mundo que não fracassou e vai ter a chance de fazer uma coisa nova e única para o seu país. Eu vou agora direcionar uma pergunta para cada um, mas, por favor, se quiserem contribuir na resposta do outro. A pergunta do Vitor Campos para o Edu Lira. Hernando de Soto, um economista peruano liberal, fala sobre o impacto da ausência de títulos de propriedades privadas nas favelas. Que a ausência desses títulos limita o acesso dos pobres ao sistema financeiro. Gostaria de saber se essa é uma realidade nas favelas onde trabalha e como você enxerga essa relação. Acho que tem 16 milhões de pobres em favelas dormindo num pote de ouro que é terra. Terra é um dinheiro imenso e a gente precisa ter tecnologia, porque uma regularização fundiária de uma favela pode levar 6 anos, 7 anos, para fazer de 12 mil favelas levaria séculos. Mas encarar essa agenda e inovar e transferir é uma coisa absolutamente importante para as pessoas conseguirem sair da pobreza e dar um passo adiante. Ótimo.
Giovana, pergunta da Rafaela. Participo do fórum desde meus 14 anos e tenho 29. Até hoje, tenho receio de me posicionar com alguns amigos esquerdistas. A pergunta é, de onde tirar a coragem? Eu aceito o posicionamento deles, mas sei que não serei aceita da mesma maneira. Difícil. Não sei se eu sou a melhor pessoa para te responder essa pergunta, se você quiser manter as amizades. Rafaela, eu acredito que o conceito de amizade é gostar das mesmas coisas, acreditar nas mesmas coisas e negar as mesmas coisas. Então, talvez, primeiro você tenha que repensar se eles realmente são seus amigos. Porque se você não pode ser livre para falar o que você pensa, defender o que você pensa, conversar sobre aquilo que você acredita, como que você será amiga dessa pessoa? Então, você é amiga dela se você ouve, se você acolhe, se você compreende. Mas se ela não retribui, não tem amizade. Qualquer relacionamento, e essa é a base da comunicação, é uma via de mão dupla. Se só eu falo e o outro só escuta, então é um monólogo, não é uma conversa, não tem um relacionamento. E todo relacionamento depende de comunicação, depende de conversa. Tanto é que a definição de comunicação assertiva, muitas pessoas acham que é ser certeiro, é ir direto ao ponto, é ser rude, firme, não. O dicionário mostra lá, a comunicação assertiva é aquela em que eu consigo dominar o meu espaço sem invadir o espaço do outro. E é um conceito que vem da psicologia, que tem tudo a ver com amizades e relacionamentos. Então, a minha sugestão é você primeiro rever essas amizades e selecionar melhor com quem você anda. O Moicano mesmo falou, você só vai crescer quando você estiver perto de pessoas que crescem também. Ah, mas eu gostaria de trazer eles para o meu lado. Mas talvez o que falta para eles virem é justamente te perder. É justamente quando você se posicionar, defender o que você acredita, mostrar quem você é. E eles vão olhar para o lado e vão pensar, não dá mais para eu ficar na média, não dá mais para eu ser medíocre, porque a Rafaela cresceu. Então, ou eu acompanho, ou eu vou ficar para trás. Maravilha. Renato, como foi o início da tua carreira, onde tu ainda não tinha uma base financeira estabilizada, sem um salário contínuo? Como foi para se manter e iniciar? Bom, foi muito difícil. É como ele estava falando de empreendedorismo também. Uma vez que eu decidi, não tinha mais volta. Eu me lembro do dia em que eu falei, a minha mãe falava, não, você tem que fazer faculdade. Eu abandonei a faculdade, comecei a dar aulas numa academia, fui juntando meus alunos e pensei, dane-se, se eu for pobre, é isso, não vai ter jeito. E foi o que eu segui na minha carreira, mas graças a Deus eu tive sucesso financeiro, mas não fui motivado pelo sucesso financeiro, foi a vontade de fazer o que eu amava, que era lutar, que era competir, e difícil, mas all in, entendeu? Dei o all in, foi tudo ou nada, e graças a Deus deu certo, senão eu estava enrolado hoje. Edu, te passo a palavra para consideração final. Eu vou encerrar, as pessoas me perguntam assim, o que é pobreza? Vou tentar explicar. Imagina alguém dentro de uma gaiola, e essa gaiola pode ser facilmente rompida e superada. Mas por que essa pessoa não sai de dentro da gaiola? Porque todo dia ela recebe um alpiste, e o alpiste é o que mantém ela lá dentro. E o Brasil vive o dilema do alpiste, porque ela olha para o alpiste e fala, sem ele eu posso ser livre e ter a tal da liberdade e sair da pobreza. Mas e se eu não conseguir lá fora? Como que eu vou viver? Como que eu vou sobreviver? Minha mãe me ensinou a não depender de alpiste. E tem uma coisa repetitiva na pobreza. Ela é, acima de tudo, uma doença emocional. Ela faz você ter medo de viver sem um alpiste. O nosso país pode conseguir criar alternativas e soluções para os mais pobres saírem da gaiola
e realmente ter um encontro com a liberdade. Esse é o desafio nosso no século XXI. Moicano, tem considerações finais? Pô, queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui no fórum com tanta gente falando sobre liberdade e gostaria de falar de novo que o tema mais importante para mim é a dívida pública, né? Que vocês economistas aí vão falar, mas é isso, é literalmente o governo gastando um dinheiro que deveria ser investido no futuro dos cidadãos. Então, dito isso, estudem a economia austríaca, Ludwig von Mises, Karl Menger, tem uns outros que vão gostar de uns caras mais radicais. Eu particularmente gosto mais do Hofbauer, ou então do Hope, né? Mas aí a gente vai falar mal da democracia, vai ter gente que não vai gostar. Mas a gente tem que lembrar isso, democracia pressupõe isso, essa troca de ideias, então, muito obrigado, espero que eu tenha acrescentado alguma coisa aí, ou pelo menos as piadas e a gracinha, e muito obrigado por esse fórum, espero que me chamem de novo, não como palestrante, mas para poder estar aqui, e ouvir, que ontem eu queria muito ver a palestra aqui, que teve 6 horas, mas deu uma encavalada, vou tentar ver no YouTube. Muito obrigado. Giovana. Muito obrigada pelo espaço, pelo tempo de cada um que dedicou a manhã para nos ouvir e que compartilhou, postou, levou essa mensagem. Eu gostaria só de reforçar o tema do painel, né? Sucesso, sorte ou escolha. Eu gosto de dizer que a sorte sempre me encontrou trabalhando. E para você que é jovem, que está aqui do projeto social, que veio de ônibus de manhã, que a Milena fez um trabalho lindo de trazer quase 1000 jovens que vieram hoje, saiba disso. A sorte precisa te encontrar trabalhando. Não importa de onde você veio, não importa com quem você está, não importa a atual situação do país. Hoje o seu cenário é muito melhor do que quando eu comecei, quando o Moicano começou, quando qualquer um aqui começou. E tem muita gente aqui abrindo o caminho para você. Aproveite. Obrigada. Vamos fazer o vídeo? Alô, alô? Pessoal, olha só. Como eu sou da comunicação, a galera da comunicação do fórum falou assim: Giovana, vamos fazer um bom nas redes sociais para divulgar o fórum que a gente quer levar para o Brasil. Eu falei, não fala 2 vezes. Então, eles pediram para a gente fazer um vídeo e eu conto com a participação de vocês. Como é que vai funcionar? Todo mundo liga a lanterna do celular, pode ser, e aí mexe para cá. A Milena vem gravar a gente. A Milena, pode dar spoiler quem é a Milena? Vai lá. Ah, não, ainda não? Não, sei. Ainda não? Ano que vem vocês vão saber quem é a Milena. Aí a gente fica pra cá, é isso? Vai Ficamos todos, ajuda. Aham. Podem vir, por favor, vem com a gente. Todos. Será que não dá pra colocar uma musiquinha, não? Quem tá na equipe de som? Será que não rola uma música? Só pra animar a galera pra balançar o som? Onde que eu fico aqui? Vem cá, Edu. Isso. Vamos 3, por favor. Aí só balança o celular e a gente grita: liberdade de expressão! Viva a liberdade de expressão! Vai! 3, 2, 1! Viva a liberdade de expressão!